Vamos dar início à reunião, a esse bate-papo de arbitragem. Eu gostaria de apresentar oficialmente aqui, nós estamos nessa reunião, Daniel Silva, Shihan Gerardo Coelho, Sensei Simone e Sensei Fernanda. A partir desse momento eu gostaria que um a um, né, cada um fosse se apresentando para que esse vídeo ficasse bem didático às pessoas e conhecer cada um de vocês e entender a capacidade técnica de vocês para estar dando essas orientações no quesito arbitragem. Tá? Então, de início, eu vou pedir ao Shihan Gerardo que faça a sua apresentação para que a gente possa ter aí o conhecimento de todos, quem é quem na hora que estiver falando. Shihan? Bom dia, meu nome é Gerardo Coelho e sou karateca há mais de 5 anos e trabalho com arbitragem há algum tempo também, juntamente com o karatê. São coisas que eu tenho como paixão, né? Karatê inclui arbitragem, inclui tudo isso. E é um prazer muito grande estar participando desse trabalho que está sendo desenvolvido pela Federação Candanga do Distrito Federal, e eu acho que será um assunto bem-vindo, e a arbitragem é um assunto que mexe com uma parte total do karatê, uma parte importante, e eu acho que nós temos muita coisa a comentar, a falar sobre esse assunto tão rico. É um prazer estar com todos vocês. Bom dia, Simone. Bom dia, Daniel. Bom dia, Fernanda. É um motivo assim de muita satisfação ter hoje Brasília ter um quadro de arbitragem desse naipe, tá? Com vários árbitros internacional, vários árbitros nacional. Então é muito gratificante trabalhar com esse grupo. Então, é um prazer estar com vocês. Olá a todos, bom dia. Meu nome é Daniel, sou árbitro da Federação Candanga de Karatê do Distrito Federal. Eu sou faixa preta, estudante, aluno do Sensei Gerardo Coelho. Sou árbitro de classificação nacional e internacional, CBK nível A, e internacional tenho os credenciamentos sul-americano e pan-americano. Satisfação imensa poder compartilhar com os senhores essa oportunidade. E, para mim, um motivo de muito orgulho é poder estar fazendo isso ao lado do meu sensei Gerardo Coelho, que, para mim, é a maior referência de arbitragem no Brasil. Tá? É um árbitro diferenciado, tenho muito orgulho de poder falar isso. E quando ele falou que ele arbitra e treina karatê já há mais de 5 anos, eu recordo, eu pequeno, por volta aí de 7, 8 anos de idade, lá na Stecan. Assim que a gente entrava na academia do Sensei, a gente via lá os quadros dele, ele como árbitro do Campeonato Mundial Cairo, Egito, salvo engano, 88 ou 89. Então, a gente tem aí um grande ícone, diria assim, da arbitragem, a pessoa como referência, e certamente no vértice dessa pirâmide da arbitragem aí, tanto aqui em Brasília quanto no Brasil. Prazer imenso. Olá, pessoal, bom dia. Aqui é a professora Fernanda. Sou professora de karatê há alguns aninhos, mas pratico karatê já tem 25 anos. Estou sempre como faixa branca, né, porque a gente é um eterno aprendiz. E hoje eu ministro aula de karatê no Centro Olímpico de São Sebastião, mas dentro da arbitragem e dentro do cenário, né, de instituição, eu represento a arbitragem também do Distrito Federal, né, eu faço parte do quadro da Federação Candanga, como árbitra estadual e árbitra nacional. E galgando aí, que está, depois dessa prioridade de ser mamãe, uma classificação internacional para pegar uma experiência maior. Né? Mas sempre aprendendo com os gigantes que estão aqui hoje. Então, é uma satisfação participar desse meeting com vocês, né, e estar aprendendo cada vez mais e a gente alinhar conhecimento, tá?
E é uma satisfação também fazer parte do quadro da CBK, onde você conhece várias pessoas de vários estados com experiências totalmente diferentes uma da outra, e que te ampara, que te apoia e te ajuda a crescer. Então, isso é muito bom. Aí. Bom dia. Primeiramente, queria dizer que é uma honra, né, poder estar aqui, fazer parte desse quadro da Federação Candanga, que me acolheu há 3 anos. Eu sou karateca há algum tempo, já faço parte da arbitragem há algum tempo. Hoje eu tenho uma classificação nacional, uma classificação internacional, e estamos aqui para tentar dividir um pouquinho da experiência. Assim, ser Gerardo tem uma experiência que não dá nem para comparar com a nossa, mas vamos tentar aprender todo mundo um pouco junto. É uma honra estar aqui. Bom, a ideia inicial foi a gente discutir alguns assuntos da arbitragem, né? E a Fernanda passou um informativo do projeto, né? Que é bastante rico em assunto. Mas eu gostaria que a gente começasse com hoje falar sobre o ponto, a pontuação. Porque eu acho que todos os atletas buscam na luta o ponto, tá? A gente percebe que em determinado momento a arbitragem valoriza mais a falta e despreza o ponto. E eu já tenho uma visão contrária. Eu procuro valorizar o ponto porque é ali onde o atleta se encontra com o seu treinamento e o que ele busca durante a competição é o famoso ponto, né? Então, é um assunto bastante rico e que tem o seu valor ímpar durante o confronto. Bom dia para todos. Aqui é o José Passos, diretamente de Santa Maria, Distrito Federal, faixa preta, 4º Dan, CBK. E estou aqui para somar e aprender com meus amigos esse curso online de arbitragem. E estou aqui para ver as questões, tirar umas dúvidas e falar sobre o karatê nosso do Distrito Federal. Bom dia para todos. Shihan. Bom dia, Zé Passos. Bom dia, Shihan. Sensei José Passos, no tocante do Shihan Gerardo, ele introduziu que hoje fosse tratado sobre o assunto de pontuação, tá? Então eu acredito que dentro do que ele for explicando e inteirando a gente da opinião dele, dentro das regras, das normas, que cada um que tivesse aí uma consideração a ser feita, tirasse o seu microfone do mudo e fizesse alguma adição, né, a esse conteúdo, para que ele fique bem claro para qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo, para que qualquer atleta, qualquer árbitro, qualquer técnico, ele consiga entender o teor, né, da arbitragem quanto ao quesito pontuação, tá? Então eu vou chamar o Shihan Gerardo novamente para que ele inicie aí esse bate-papo, essa orientação, e eu vou deixar aberto aos demais que façam talvez um pequeno gesto para que possa introduzir a sua fala sem cortar no meio o raciocínio do Shihan Gerardo, mas que a gente acrescente a ele todas as ponderações, porque com certeza em 5 árbitros houveram inúmeras situações que vão adicionar ao conhecimento que ele vai estar passando, experiências de vocês para poder
exemplificar, né, o teor do que ele está explicando. Então, o Shehan Gerardo, faça de repente aí a sua orientação e eu peço a todos que, dentro do possível, façam aí o acréscimo, né, de conhecimento de vocês nesse quesito. Bom dia, José Passo. É um prazer tê-lo aqui no nosso grupo, basicamente é um grupo de estudo da arbitragem. A arbitragem, eu entendo que, como karatê, a gente tem muito que aprender sempre, né? Sempre a arbitragem é uma caixinha de surpresa. Cada luta que você participa, você se depara com situações ímpares, tá? É por isso que a gente tem que estar atuando sempre na arbitragem, treinando karatê, buscando, sempre melhorando o conhecimento. Mas a gente pode começar pelo ponto maior, que é o Ippon. Talvez seja o mais polêmico em determinadas situações, né? Partindo do princípio que o Ippon é o ponto máximo, são os 3 pontos, o ponto mais que tem mais valor durante a competição, mas tem muitas situações que a gente, às vezes, até peca um pouco na questão do Ippon. O Ippon, ele, basicamente, ele chute Jodan, esse é simples, né? A questão do Ippon, que eu vejo assim, uma certa dificuldade, é na questão das projeções. A situação onde o atleta cai de forma não colada ao solo, a demora que o outro atleta tem para efetuar o golpe, desferir o golpe em si, e às vezes a gente erra muito nessa questão quando o atleta cai de uma posição que não é apropriada para o Ippon e a gente outorga a bandeira. Isso é um aprendizado que a gente tem que discutir isso e melhorar cada vez mais a questão da visão. Porque eu entendo que a arbitragem, a gente tem um conhecimento do regulamento. Claro que a gente trabalha em cima de um regulamento. Porém, a visão do ato é muito importante, né, no momento da luta, no momento do ponto, entendeu? Então, a gente pode começar pelo Ippon, na questão das projeções. É simples dizer que o Ippon é um chute Jodan, qualquer chute Jodan, com contatos, dependendo da categoria, médio, leve, com proteção do seu oponente, mas quando a gente se depara com a situação, aí a gente começa a ter uma certa dificuldade. Eu, pelo menos, tenho uma certa dificuldade no tocante a projeções, ou a pessoa cair sozinho. Enfim, esse é um ponto que me chama muito a atenção. Entendeu? A gente pode começar por esse ponto do Ippon, principalmente as projeções. Alguém quer fazer alguma observação? Eu também fiquei assim, sempre eu fico em dúvida, Sensei Gerardo, com essas colocações, porque eu já vi muitos campeonatos nacionais nossos aqui no Brasil, aquele negócio do escorpião, não tem que ter a boa forma, aí nego gruda ali, vira o pé ao contrário, bate por trás daquele negócio, é um escorpião. Mas cadê a boa forma? Mas aí é o Ippon. Aí eu fico tem hora que eu me questiono também, eu faço igual a Sensei Gerardo, eu fico meio perdido, assim, meio que dou ponto ou não dou ponto, mas se foi o toque, teve o contato do pezinho na cabeça normal, eu acho que tem que dar o ponto mesmo. É sério, isso é um negócio muito sério, que a gente tem que prestar muita atenção, cuidado, né? Porque o Ippon, ele é um ponto, no caso, e o Ko já dá uma diferença enorme. Imagina 3 pontos, a gente dá os 3 pontos para uma pessoa
e a gente fica assim meio em dúvida se foi ou não foi. Mas quando é ponto, tem que dar um ponto. No meu ponto de vista é esse. Agora eu vou deixar o tempo para o outro colega falar também. A questão dessa técnica aí, José Passo, a técnica chute e Jordan, a WKF ela não entra no mérito técnico, tá? Se é o escorpião ou se é qualquer outro animal, desde que o chute ele tenha penetração e a distância, o zanchin, aí nós temos que ortogar o ponto, tá? Esse escorpião ele foi usado muito numa época onde os atletas clinchavam muito. Hoje já não se vê muito essa técnica nos campeonatos, tá? Mas há 2 anos que o clinch no karatê estava muito presente, a gente podia notar a sua frequência. E no momento que o chute, o pé, aproxima da cabeça, do rosto, do pescoço, e com uma certa técnica, aí o golpe tem que ser ortogado. Porque a gente não pode questionar a parte técnica da técnica, tá? Nós estamos ali para outorgar o ponto, se foi ponto ou não. Isso que é importante para nós árbitros, né? Não é agora, se formos entrar na questão técnica, aí tem a questão, deslizou, caiu, escorregou, e aí é outro parâmetro, tá? Então, nós estamos ali para medir o valor da técnica. Fernanda? Bom, eu acho que, como todos nós somos árbitros já assim, bastante experientes em relação a isso, eu acho que a única coisa que a acrescentar é a atenção, né, em relação diminuir a ansiedade, melhorar o ângulo de visão, agir na hora que tem que agir, né, para que a gente não exceda, mas também não se omita no momento do ponto, né, e seguir os critérios que a gente já conhece. É claro que, à medida que você vai participando de competições, você vai ficando mais experiente, né? Então, você vai ficando mais seleto em relação aos pontos, ou se o chefe de cotô, que é uma pessoa que te dá uma relembrada, né? No início das categorias, no início da competição, galera, vamos focar no trabalho, vamos prestar atenção nisso, naquilo outro. Mas eu acho que, em relação a isso, pelo que a gente já tem de conhecimento, em relação ao que é ponto, o que não é ponto, que altura, se ele cai depois de um golpe, ou se ele está levando um golpe durante essa questão do desequilíbrio, eu acho que isso é válido a gente discutir, sim, né? Mas já está claro para a gente o que é ponto e o que não é ponto. Claro, existem situações específicas que geram dúvidas, né, em relação à competição, mas, na minha visão, é mais a gente ficar atento mesmo, né? Ficar atento, porque os atletas hoje estão cada vez mais rápidos a partir da categoria de 14 anos. Alguns de sub-14 também estão extremamente ligeiros, né? Apesar da qualidade técnica, não dá para parear tão bem com o sênior, mas realmente a gente alinhar com os colegas, principalmente aqueles que não participam tanto de clínicas ou que ainda não tem credenciamento nacional, e não é uma questão de letra, mas uma questão de experiência, que eles realmente fiquem atentos, né, em relação a essa dinâmica que o atleta traz para a luta, né, do que se é ponto, do que não é, levar em consideração os critérios, o mais aproximado possível, né, de uma técnica perfeita, e que a gente seja mais assertivo possível em relação ao atleta, porque realmente o que o Sujão fala é verdade. A gente está ali para valorizar o ponto e não valorizar e aparecer mais que o atleta na luta fica puxando falta desnecessária ou puxar uma falta que é assertiva no momento certo, até para poder mostrar para o atleta que existe falta também e que se ele
não começar a trabalhar, fazer um trabalho estratégico durante a luta, ele vai perder por falta. Mas realmente priorizar o ponto. Minha fala hoje é essa. Simone, desabilite o telefone. Estou falando. Eu acho que uma coisa que talvez a gente tenha que priorizar algumas vezes também, que eu vejo, é a ansiedade do árbitro em dar o ponto. Eu acho que isso algumas vezes atrapalha. O pé está subindo, o árbitro já está com a bandeira assim, meio que levantada. Isso é uma coisa que tem que ser policiado, porque a gente tem que exatamente olhar a boa forma, se houve o critério, se o golpe realmente foi aplicado da maneira correta, se ele vai conseguir retornar desse golpe. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser bem avaliada, principalmente pelo que o Chirão falou, da questão quando nós estamos falando de quedas, né? Às vezes o atleta está tomando golpe, mas ele não está com o dorso no corpo, no chão, ele cai sentado, e às vezes a arbitragem, até com um pouco de inexperiência, como disse a professora Fernanda, eu acho que a gente, na empolgação, levanta a bandeira e aquilo não seria um ipom. Então, eu acho que talvez seja essa coisa de ter um pouquinho mais de mão, segurar um pouquinho, privilegiar o ponto. Eu acho que todos os confrontos de chá e comitê, o que tem que se fazer é privilegiar o ponto. Nós estamos lá para isso, né? Não é para ficar marcando falta, para penalizando a atleta. Mas ser um pouquinho mais criterioso, ter aquela coisa mais calma, mais tranquila. Por mais que nós tenhamos que decidir em frações de segundos, mas tem que ser uma decisão ponderada, com calma. Eu acredito nessa posição, eu acho que seria melhor. Eu quero fazer uma colocação. O que a Simone falou faz sentido. É que nós, a arbitragem, eu não sei se você concorda, antes a bandeira trabalhava junto com o ponto. E isso nós trabalhávamos dessa forma anos e anos. A bandeira tinha que estar simultaneamente com o ponto e o central ali. Então, hoje, ainda tem essa prática ainda, porque nós temos hoje um tempo que pode a bandeira ser sinalizada. E isso, no início desse trabalho mais recente, nós recebemos até algumas críticas, que a bandeira, do tempo a bandeira, agora que a bandeira foi, entendeu? Isso são práticas que a arbitragem ela vai adaptando. Cada ano ela vai sofrendo alterações, para melhor, claro. Né? Então, hoje, o golpe está acontecendo, você vai ter que ver os 6 critérios, se realmente tem os 6 critérios de ponto. E você pode retardar um pouco. Em seguida, você recebe o apoio do árbitro que está na sua frente, no seu melhor ângulo, ou no segundo ângulo. Tá? Então, essa sua colocação foi muito boa, Simone, porque quando você outorga o ponto de imediato, você corre o risco de errar mais. E aí, tirar a bandeira depois de sinalizada, é melhor deixar permanecer no erro do que te retirar e cometer um erro mais grave. Eu vejo dessa forma, tá? Mas eu acho que é por aí. Não sei se o Daniel vai querer fazer alguma colocação. Bom dia a todos. Uma coisa que eu observo com relação à questão das projeções é a falta da observação do princípio da imediatidade, que ocorre uma vez feita a projeção, conforme observado pela CC e Simone, há uma forma para que possa ser outorgado o ponto. Né? Tem que ser observado o princípio da imediatidade assim que o atleta sofre a chibarai, observado a forma com que ele cai e o atleta atacante venha a concluir o ipom, né? Tendo em vista que não pode haver um delay, um espaço de tempo muito grande entre a projeção e a conclusão do golpe. Então, como sabemos, essa conclusão ela tem que ser imediata.
né? Não pode haver aquele tempo do atleta, às vezes, tentar defender a conclusão do ataque esperneando ou rolando para um lado e para o outro. E esse é um princípio que, às vezes, ele deixa de ser observado, né? Às vezes o atleta sofre a Shibarai, cai numa posição que não é adequada para a conclusão do ippon, após o atacante finalizar o ponto, e infelizmente a gente vê um outro colega dando esse ippon, né? Uma coisa que eu tenho observado, e isso é uma pontuação muito pessoal, o atleta, quando está em posição de luta com o outro, frente a frente, quando ele sofre a Shibarai, naturalmente ele vai cair com o dorso no chão. Dificilmente ele vai cair de lado, ou de quatro, ou sentado, mas acontece. Isso, às vezes, na hora da projeção, dependendo da forma que o atleta tentar ali um tai sabak, uma forma de sair daquele golpe, pode acontecer, sim, de pegar fora do eixo, uma coisa nesse sentido, ele vai cair ali errado. Como a Simone colocou, né, pode cair com sentado, etc. Tá? E ainda nesse prisma, questão do ippon, quando falamos de chute Jodan, não é a perna subir de qualquer forma e atingir a parte Jodan do oponente. Não, o ponto não ocorre, não é somente quando a perna chega, até porque ainda falta o preenchimento de mais um, considerando que já tem 5 requisitos para o ponto. Tem que haver o rikiashi. Tem que ter a volta da perna. Então, somente atingir a parte Jodan do oponente não é suficiente. Não é quando chega, é quando volta. Tá? Ainda observado o Zanshin, como o sensei colocou. Seria isso. Daniel, realmente a sua colocação foi muito boa. Porque nós temos que ter um certo cuidado na questão, quando o atleta cai, não com o dorso no solo, em posição do verdadeiro ippon. Mas o que eu tenho observado é que quando ele não cai nessa posição, os árbitros evitam dar o yuko. Entendeu? O atleta ele está sendo prejudicado quando, veja bem, como é que eu vejo essa questão? O atleta cai sentado, aí recebe um ippon, 2 bandeiras ippon. O central tem que ortogar. Prejudicou o atleta prejudicou o outro atleta. Agora, quando ele cai sentado e não é otorgado o yuko, também você está prejudicando o atleta. Porque ele não recebe o ippon e nem recebe o yuko. Então, nós, enquanto árbitro, bandeira, temos que ter o máximo de cuidado, atenção nessa questão que eu falei no início, de visão. Não foi ippon, mas é o yuko. Entendeu? Ou pode ser ippon inverso, de baixo para cima. E isso porque as bandeiras, a gente se precipita muito em otorgar o ponto, ou caiu, derrubou. Às vezes não, às vezes não foi ippon, às vezes foi yuko, às vezes o ponto é inverso. E isso nós temos que ter o quê? Calma, cautela. Aí onde entra aquela fala, aquele ato experiente. O que é experiência ali? Cautela, calma, prudência. A questão é não querer, como a sensei Fernanda falou, não querer aparecer mais do que o atleta. Isso prejudica muito o árbitro. O árbitro ser o figurão. Ele está ali de terno, bonito, uma bolacha, pau, todo ali, né? Tem uns que usam até o gel, pá. E aí ele acha que ele tem que aparecer mais que o atleta, sendo que naquele momento ele está prejudicando o atleta. Ele está desencadeando uma série de polêmicas durante aquela luta. E que depois ele pode receber crítica e ele não aceita a crítica. Entendeu? A gente percebe muito nos colegas, não, eu fiz isso por isso. Não, a arbitragem não tem que questionar. Você não tem que questionar, eu não dei por isso, não. Foi ponto, tá aqui. Não foi, acabou. Permanece parado. É isso que nós temos que fazer. Tá? Mas a sua colocação em relação
ao Mauache, ao Ura Mauache, na questão do Riquiache. Nós temos duas situações que podemos analisar. Uma é a chegada do ponto, né? Que você observou, tem todo o critério ali. Depois houve um desequilíbrio, ou não teve um Riquiache adequado. Mas o que levou esse atleta a não ter o Riquiache? Foi espontâneo? Foi provocado? Então, isso que nós temos que analisar. Muitas das vezes, o atleta chuta, ele atinge os 6 critérios, e aí depois ele é projetado, ele é empurrado. E esse ponto ele tem que ser ortogado, porque ele não tem culpa de não finalizar com os ranchinhos 100%, porque ele foi provocado ao desequilíbrio. Entendeu? É nessa forma que entra a questão do comentário da Simone. Tem que não se precipitar de imediatamente. A coisa está acontecendo, eu tenho 1 segundo, 2... Gente, 3 segundos é muito tempo para você refletir. E aceitável. Com 2 segundos, você analisou tudo, 2 segundos você levanta a bandeira. Acabou. Se foi ponto, ninguém vai questionar a sua bandeira com 2 segundos. Agora, você pode ser questionado com 2 segundos, erguer uma bandeira e não foi ponto. É diferente a situação, concorda? Porque uma coisa é você, Daniel, outorgar um ponto com 2 segundos e ser ponto. Outra coisa é você, com 1 segundo, outorgar um ponto que não foi ponto. É muito mais grave do que você ficar 3 segundos, porque você está no âmbito do ponto ainda. Aí o clima está ali, está aquecido. Aquele ponto ainda, falando num termo bem, aquele ponto está aquecido. Ele não esfriou ainda, ele está... Você sobe. Agora, o contrário, aí sim. Aí o técnico entra com recurso, as críticas, a insegurança do atleta, a insegurança do técnico, que também está ali, eles estão mediando o nosso trabalho, que a gente é fiscalizado não só pelo chefe de quadra, né, Fernanda? A Fernanda até comentou, nós somos ali fiscalizados por todos. O árbitro não pode errar. Ele não deve errar. Erra porque é passivo. Mas ele tem que ter um cuidado muito grande, porque nós somos fiscalizados a tudo. Até o pai, o bendito do papai, a bendita da mamãe na arquibancada, ele interfere no nosso trabalho. E nunca fez um curso de arbitragem. Não sabe nem o que é o regulamento e fala que você está errando. Por quê? Ela acha que você está prejudicando o filho dela. Entendeu? É isso que nós temos que ter cuidado. Eu acho. Pronto? Tá ouvindo? Perfeitamente. Que bom. Assim, fora essa questão, eu acho que a gente está colocando a questão do chute, do ipom, colocando muito a questão sênior, né? Nós estamos comentando fatos que acontecem em categoria sub-21, categoria sênior. A professora Fernanda falou, né, mandou mensagem, eu acho que é bem uma coisa que o maior problema que eu vejo, talvez, na arbitragem acontecer em relação aos ipons, fora esses que foram comentados, é quando nós estamos falando de categoria de base. Eu acho que existe, como que eu posso colocar, uma falha, talvez, na visão da arbitragem, né, de apurar melhor essa visão. Por quê? Quando aqui nós temos o professor Daniel, Stefan Gerardo, eu, que já fomos para fora arbitrar. Então, assim, lá é muito mais outorgado. Você vê, né, nos campeonatos sul-americanos, nos campeonatos pan-americanos, os atletas praticamente vencem confrontos fazendo ponto, né? É uma coisa que se usa com uma agilidade, com uma maestria muito grande. Aí eu parei para pensar assim, por que isso acontece e por que os nossos atletas não estão acontecendo dessa maneira? Aí eu acho que isso acaba sendo um pouco culpa nossa, da arbitragem. Por quê? Porque é aquela coisa assim, ou é muita penalização, ou às vezes são pontos que são dados sem seguir o critério de qualquer maneira. Mas
poxa, mas é criança, né? Subiu o pé. Então, eu acho que a gente precisa aprimorar um pouco essa visão, ou não é nem um pouco, talvez seja muito, nas categorias de base. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito se trabalhar com a arbitragem nesse sentido, até para que a gente possibilite os nossos atletas de irem para fora e ter uma postura melhor em relação a isso. Porque lá fora eles trabalham muito. Você vê categorias de base Chile, Venezuela, os meninos levantam a perna e fazem realmente, né? Com todos os critérios, cumprem os critérios com uma maestria. Que às vezes nós não vemos isso acontecer nas nossas seleções. E eu acho que isso acaba sendo culpa nossa da arbitragem, que muitas vezes não pontua e penaliza, que entra naquilo que o Chirran falou no começo, né? Às vezes a gente acaba penalizando demais e esquece de ver que realmente foi ponto. Então, eu acho que isso é uma percepção que a gente tem que conseguir ser melhor e olhar com uma visão um pouco diferenciada quando a gente fala de categoria de base, quando se trata de ponto. Antes que a Fernanda faça o posicionamento dela, essa coisa do árbitro lá fora outorgar mais IPOM, ou Simone, aqui no Brasil nós também temos árbitro que outorga. Porque se tem que ter responsabilidade, tem que ter coragem de ver e outorgar o ponto. Acontece que às vezes você fica inseguro. O árbitro ele fica inseguro e passa daqueles 3 segundos. Aí o ponto esfria. Aí não dá mais. Mas dentro dele, ele viu que foi ponto, e ele vê 2 bandeiras subindo, ou vê uma bandeira subindo, e ele não sobe a dele. É uma questão de coragem, determinação, de valorizar o ponto. Se eu vi que foi o ponto, eu subo minha bandeira, cabe a você que está me auxiliando nas outras cadeiras, também ir identificar aquele ponto, entendeu? No último campeonato aqui em Brasília, no ano passado, naquela seletiva, na primeira seletiva, eu comentei com o Celso, pedi a ele, eu falei, Celso, reúne os árbitros e conversa com eles com relação ao cadete, tá? O que está acontecendo, Cecil? Eu falei, olha, o que está acontecendo é que o menino, eles estão recebendo mais falta do que o ponto. Quando é ponto, faltando a distância de 5 ou 10 centímetros, ele não recebe o ponto. Quando aproxima mais, aí o central pune. E isso tem prejudicado muito atletas. Porque quando você está numa seletiva, você está qualificando atletas que vão representar o país lá fora. E às vezes você deixa de levar um bom para levar um menos bom. Tá? Porque ele vai chegar, ele também está no grupo de qualidade. Mas isso, nós temos que ter o cuidado da questão, eu não falo nem a questão dos novos, que nova luta ainda está um pouco truncada, mas ainda isso é categoria de CBK. Lá fora a gente não trabalha muito com essa questão dos novos, é todo mundo, né? Especial, mas a questão do cadete é uma questão séria. E é a mesma coisa do júnior, a que antecede o sênior. Aí você mistura, né? Às vezes é falta e você dá o ponto porque acha que vê os atletas com porte físico já um pouco grande, pensa que adulto. Não é. Ele está na categoria do cadete ainda, né? Não precisa, ainda tem uma... Então, isso é que a gente tem que valorizar, é ter um cuidado em relação a categorias menores, a questão da pontuação, tá bom? Fernanda queria fazer uma colocação, fica à vontade, Fernanda. Desculpa aí, Paulo, não estou mediando não, tá? Aí sim, sei. Eu corroboro com o que o senhor falou. A Simone também, obrigada, Simone, por ter citado. O que eu estava querendo pontuar era 2 coisas que já está muito dentro do que vocês conversaram, né? Que tem a ver com o que o atleta consegue fazer naquela categoria e tem a ver com a experiência do árbitro que está naquele quadro julgando naquele momento, né? Então, a gente, até a Simone falou na live dela, em relação ao nível do quadro de arbitragens dentro de uma categoria atuando naquele momento no Cotô.
você tem árbitro C, B, A, CBK, árbitro internacional, tudo ao mesmo tempo, e que cada um tem experiências diferentes, e essa experiência te traz ou não uma confiança naquele momento para atuar em determinada categoria, né? Então, aí eu já toco no assunto que eu ia falar para a gente também debater a respeito desse jogo, dessa segurança ou não, em relação ao jogo de bandeiras, né? Porque o árbitro aí menos experiente, ele tende a dar uma olhada para o lado para poder dar a bandeirada dele. Ele acha que viu o que foi realizado pelo atleta, mas a insegurança dele não permite que ele otorgue o ponto de imediato quando a técnica acontece. E aí ele meio que, em fração de segundos, ele aguarda que o outro, árbitro mais experiente, faça isso por ele, para que ele acompanhe. Então, isso é uma falha em que o árbitro ele comete na hora, mas ao mesmo tempo ele está ali para aprender, né? Ele está ali a nível estadual. Só que é claro que a gente não pode esperar chegar num nível de categoria tão experiente para que ele adquira essa experiência. Ele tem que realmente ser muito bem trabalhado na categoria de novos, categoria aí mais básica, para que quando ele for atuar nas categorias maiores, ele tenha uma maior assertividade e não fique tão desconecto com os demais do quadro durante a competição, porque isso é muito visível para os técnicos, é visível para o público que está assistindo, principalmente para o atleta, né? Então, a gente falou em relação a ele realmente ver o ponto, valorizar o ponto, e também tem a questão da categoria de base, que a gente sempre fala, né? Chefe de cotô sempre fala, pessoal, vamos começar a categoria tal agora, cuidado, não vamos permitir que determinadas coisas aconteçam, temos que penalizar. Mas, ao mesmo tempo, a gente também fala, olha, o objetivo é pontuar, né? É marcar o ponto, é valorizar a técnica do atleta, porque ele ainda é inexperiente, ele está começando a pegar uma bagagem de experiência agora, então a gente precisa valorizar. Então, em termos social, a gente tem que analisar na hora, mas em termos técnicos também, no que diz a regra, a gente também tem que respeitar. Então, é o equilíbrio disso durante a luta daquela categoria em específico. É claro que a categoria de base, à medida que você vai arbitrando, vai subindo a categoria, o seu nível de exigência e de julgamento vai aumentando também, né? Então, a minha pontuação aí seria em relação ao jogo de bandeiras, né? E esse olhar carinhoso para aquilo que o atleta consegue fazer dentro dos critérios. Ouça. Eu acho assim, Fernanda, tem momentos que, às vezes, você percebe um cotô equilibrado. Lá em Uberlândia, o sensei Jurandir comentou comigo quando foi aberto para os C, D, apitar, né? Foi no terceiro dia, alguma coisa assim. E nós estávamos em 2 cotôs, 5 e 6, e ele me chama, aquele jeito dele, assim, agoniado, me chama e falou, Geraldo, vem cá, rapaz, olha a diferença. Aí é onde eu vejo a diferença do árbitro A e B. Falei, como assim? Rapaz, não, olha o que está acontecendo nesse cotô, vamos ter mais cuidado. Eu falei, mas a ordem foi ter, no mínimo, 2 A, um B e tal. Então, o que eu quero comentar, em cima do que a Fernanda falou das bandeiras e tal, é que árbitros experientes fazem a diferença durante a luta. Você não tem que se questionar, entendeu? Às vezes o árbitro até ele se questiona por que não me escalaram naquela luta? Será que você está ao nível daquela luta? E nós temos que ter essa consciência, tá? A gente apita aquelas finais ali das Olimpíadas, aquele circuito, a gente, com toda essa bagagem, tempo que a gente tem, você entra tenso.
né? Eu, pelo menos, eu entro como se fosse uma estreia, tá? Porque ali está um jogo tão pesado que um erro pequeno ali ele se torna muito grande, porque ali está todo mundo vendo, o mundo todo está vendo. Árbitros mais experientes que você está acompanhando, atletas vendo, e ali você não pode cometer pequenos erros, pequenos deslizes, entendeu? Então nós temos que ter cuidado e entender que o tempo ele vai te colocando em certas posições, né? De conhecimento, de amadurecimento, cautela e segurança, que o mais importante durante a arbitragem é você estar seguro do ponto, da falta, do que está acontecendo ali. Isso é muito importante, tá? Isso é, com o tempo, você vai adquirindo esse feedback aí com você mesmo. Bom, senhores, acompanhando aqui realmente essa reunião, fica bem claro para mim que ficou de bastante entendimento para aquelas pessoas que têm um nível pequeno, de repente, de entendimento de arbitragem, mas ficou bem tocante a experiência que cada um de vocês tem, né? Enfatizando a visão de vocês, e eu me coloquei na posição de atleta. Como atleta, ouvindo o áudio de vocês, eu consigo ter uma noção maior de qual seria a minha ação para que eu pudesse obter uma pontuação mais adequada dentro do que eu gostaria de estar fazendo, e imaginando a visão de vocês, árbitros, para que eu pudesse, por exemplo, obter o IPOM, que foi o tema tratado até agora. Como eu atingiria isso com uma melhor qualidade, facilitando para que vocês, árbitros, conseguissem enxergar esse ponto mais fácil, o que facilitaria a minha vida, o meu trabalho como atleta, né? E eu estou achando bastante interessante porque, apesar de ter um teor altamente técnico nessas colocações, está bem fácil de qualquer atleta em si ou qualquer iniciante à arbitragem obter essa visão que vocês estão tendo, né? Nesse momento eu estou aqui como mediador, mas como estou assistindo também, eu estou tirando para mim aquela coerência de como isso vai atingir ou como vai ser visto pelos atletas e pelos técnicos, que acredito eu que vai agregar, né, até para o próprio técnico que treina o seu aluno para as disputas, ele vai agregar uma capacidade maior de como fazer o atleta atingir o potencial melhor dele e fazer com que a arbitragem consiga ter facilidade até de identificar os pontos, tá? Eu acredito que o Shehan pode continuar, eu realmente estou como mediador, mas dei essa opinião para que vocês tivessem a certeza de que o caminho que a gente está fazendo com essa gravação é necessariamente levar conhecimento aos iniciantes na arbitragem, a alguns experientes, né? E vocês têm uma experiência, uma bagagem bem grande dentro da Federação Candanga de Karatê, e por isso é importante todos esses assuntos serem tratados. Eu espero que nós tenhamos outros assuntos a serem ponderados em outras reuniões dentro da possibilidade de vocês, e eu deixo com vocês aí o tocante do assunto, e até o momento em que achar que foi o suficiente por hoje, tá certo? Então é só essa a minha colocação. Talvez eu acredito que seja o momento de poder mencionar isso, porque a Fernandinha, né, a Fernanda, comentou no sentido das bandeiras, o jogo de bandeira. O que eu acho que talvez, principalmente os árbitros mais novos, talvez se confundam um pouco, tenham um pouco de receio, é que quando é feito, né, o briefing nas competições, é mencionado a questão do ponto de apoio hoje, que é usado, né? E talvez eu acho que, principalmente quando nós estamos falando, eu não estou falando de árbitros que saibam menos, porque eu compactuo do que a Fernanda, né, a professora Fernanda entende, que eu acho que não é uma questão de letra A, letra B, letra C, eu acho que talvez seja mais uma questão de você praticar. Então eu acredito que, às vezes, você tem uma letra, você está em avaliação na CBK, mas no seu estado você já tem uma prática muito grande, é só uma questão de colocação. Então, eu acho que a maior dificuldade quando alguns árbitros chegam é entender o que é um ponto de apoio. Eu não posso dar um ponto de apoio em qualquer bandeira, para qualquer ângulo, para qualquer situação. Então, eu acho que isso é uma coisa que talvez
confunda um pouco nesse sentido e cause exatamente esses jogos de bandeira. De bandeiras levantam, vão, apoiam. Eu acho que tem que ser muito bem determinado quando a gente fala em ponto de apoio, do que se trata esse ponto de apoio, né? É o ponto que é dado quando o árbitro está naquele ângulo que é dele, no ângulo perfeito. Eu não posso dar ponto de apoio em qualquer bandeira. É onde eu comentei ali atrás, que eu acho que nós temos que conseguir ter uma visão mais apurada. Eu costumo mencionar, quando eu converso aqui com os meninos, isso ou aquilo, que ainda nós temos aquela visão de que eu estou sentada como árbitra, eu estou assistindo a luta. E, na verdade, eu pelo menos vejo dessa maneira. Eu não estou assistindo, eu não sou telespectadora. Na verdade, eu sou, mesmo na bandeira, eu sou mediadora. Eu estou ali para interpretar o que está acontecendo e não para assistir. São situações diferentes. Então, assim, eu não posso me deixar levar pelo, um Scorpion. Eu acredito que seja ponto. Eu já dei até no brasileiro. Mas eu acho que eu não posso me deixar levar pela emoção da plateia, da torcida. Então, assim, eu acho que essa questão da gente conseguir ser mais atencioso nesse sentido e talvez fundamentar melhor algumas coisas. O ponto de apoio, eu acho que é uma coisa que tem que ser muito bem fundamentada para não causar esse jogo de bandeira. Principalmente porque, assim, eu vou falar por experiências minhas. É lógico, você chega até hoje, né? Eu estou num quadro de arbitragem, onde eu tenho o Shihan Gerardo, às vezes eu tenho o Washington. Depende do gabarito da arbitragem que tá, a gente fica intimidada. Não tem como dizer que não. É lógico, você tem que ter postura, você tem que ter certeza daquilo que você tem, mas a gente sabe, como disse o Shihan, que a gente está sendo jogado por 360 o ângulo, porque nós estamos sendo julgados pelos atletas, nós estamos sendo julgados pelos técnicos, pela torcida, pelos nossos pares, porque tudo isso vai ser. Então, hoje, com essa visibilidade da internet, o campeonato está rodando e já tem grupos postando lutas que aconteceram e questionando a arbitragem. Então, assim, tem que ser uma coisa que, apesar, volto a dizer, do pouco tempo que a gente tem para decisão, tem que ser uma decisão muito bem ponderada. Mas eu acho que essas decisões bem ponderadas, elas têm que vir muito bem baseadas no que cada coisa realmente representa. Então, eu acho que a questão do ponto de apoio é uma coisa que tem que ser muito bem tratada, muito bem definida, para a gente não ficar com esse jogo de bandeira toda hora. Essa colocação sua, Simone, é muito importante, do tocante ao apoio. Veja bem, olha a responsabilidade que nós temos. Você falou Washington. Nós temos grandes árbitros nacional. E esses árbitros de credenciamento, de prática e de reconhecimento pela CBK, pelos atletas, têm uma responsabilidade muito grande. Porque no momento que você está sentado ali, qualquer gesto seu, ele pode ter um apoio desnecessário. Não é o ponto do apoio, é porque você está dando. Às vezes você pode receber o apoio de um árbitro que não está no meio ângulo, ele está ao inverso do ângulo. Aí você outorga o Yoko, aí a bandeira dele está. Então, temos que ter uma responsabilidade, não é em relação ao apoio, é em relação ao ponto. Porque se é ponto realmente e você apoiar, não tem o que ser questionado. Concorda? Agora, o problema é você não ter a consciência do ponto, outorga o ponto, é apoiado e aquele ponto passa a ser ponto. Um ponto que não é ponto passa a ser ponto. Recebe a outorga do central e acabou, ninguém tira. E isso, como você falou, a velocidade das coisas hoje é muito forte em relação a isso. Você está atuando uma luta aqui, o nego já compartilhou, já mandou, já está no mundo todo. E aquilo não tem retorno, não tem volta, entendeu? Então, é muito sério essa questão. E a Fernanda até comentou, porque isso aí dá você o direito de você apoiar. Dependendo do árbitro que você está à frente, que é o espelho, aí a Fernanda falou que aí é o apoio de imediato.
Mas será que aquele ponto foi ponto, Fernanda? Porque se o sensei Washington deu ponto, aí o fulano de tal, que é um C, eu também vou com ele. E isso nós estamos prejudicando quem? Ao atleta, os dois. Porque aí vira aquela brincadeira de ponto, que aí ninguém sabe o que é mais ponto, o que é apoio, o que não é. Entendeu? Vai lá, Fernanda. E puxando ainda um parênteses em relação a isso, tem também a questão, assim, talvez, assim, até nós, a gente faz isso consciente, porque a gente não quer prejudicar o atleta, mas erroneamente, em termos que seria, vamos dizer assim, que não estaria dentro da regra enquanto postura do árbitro. Por exemplo, nessa linha de raciocínio, em que você está com a categoria de base, em que o atleta ele não executa muito bem o golpe, ou que executa muito bem no seu ângulo, ou de outro colega. Só que, o que acontece? O colega acaba não dando o ponto que está exatamente no ângulo dele, e você, por experiência, até para não desvalorizar aquilo que o atleta consegue fazer naquele momento, devido ao nível da categoria propriamente dita, e você, por experiência, fala, pô, cara, eu vou ter que dar, porque se o cara não deu, eu vou ter que dar. Porque senão a gente não vai dar ponto nenhum nessa luta. Então, assim, o meu parente seria para esse aspecto também, em que o árbitro que deveria dar não deu, e você, por experiência, você ministra, você ortoga o ponto naquele momento, mesmo estando meio ângulo seu, para valorizar aquilo que o atleta conseguiu fazer. Porque é uma luta em que ela é muito básica, é uma luta de um nível muito baixo, e então você tem que extrair o melhor que o atleta consegue fazer. E se o colega que deveria ter puxado a bandeira, né, ter dado ponto naquele ângulo não deu, você acaba fazendo de uma forma, vamos dizer assim, não politicamente correta, mas você puxa para poder valorizar o atleta, porque senão não sai ponto nenhum daquela luta e vai para um ranteio desnecessariamente. Então, eu não sei se estou correta, mas eu já vi muito isso acontecer, já fiz, porque eu não gostaria de ver o atleta saindo de uma luta por um ranteio, por falta de também um pouco de perspicácia nossa de árbitro. Fernanda, a gente pode perceber o valor da arbitragem do Brasil hoje pelos resultados que nós temos tido aí fora nos campeonatos. Sul-americano, pan-americano, atletas sendo ranqueados entre os primeiros colocados da WKR. Então, isso é responsabilidade de quem? Da arbitragem. A arbitragem realmente tem escolhido bons atletas para mandar para fora. E eles voltam com título. Então, esse é um ponto que tem que ser destacado. Realmente, o Brasil hoje tem um quadro de árbitro de excelência e qualidade. Com excelência e qualidade. Porque nós temos... Você não se hesita de contar 20 bons árbitros no Brasil hoje, assim, rapidinho. Entendeu? Sendo que, antigamente, nós tínhamos atletas e não tínhamos árbitros. Agora não, agora nós estamos equilibrando. E no começo da gestão do professor Luiz Carlos, eu comentei com ele. No dia que o Brasil conseguir equiparar o nível técnico do Brasil, ninguém ganha do Brasil. Então, quando a gente conseguir nivelar tecnicamente e arbitragem, aí o resultado é 100%, entendeu? E, para isso, nós estamos trabalhando dia após dia, estudando, discutindo. Um trabalho desse que nós estamos fazendo tem um valor muito grande, porque nós estamos aqui discutindo assuntos que ocorrem durante as competições. Nós estamos buscando, isso é um estudo, a gente pode ter certeza que tem muita gente assistindo e vendo e falando, olha, é uma coisa que eu não sabia, isso, aquilo. Entendeu? Então, é um trabalho constante. A arbitragem, como eu falei no início, é uma escola gigantesca. Você nunca ostenta o conhecimento total. Vai, Paulo.
Senhores, nós já estamos aqui com cerca de 1 hora, né, 1 hora de vídeo, e eu gostaria de saber dos senhores a disponibilidade da gente manter isso mais tempo ou se a gente dá um prazo de 10 minutos para que a gente faça algumas ponderações finais, né? O assunto é muito vasto, com certeza a gente gastaria horas e horas falando desse mesmo assunto, mas nós teremos outras oportunidades, outros itens também a falar em outros momentos. Então eu gostaria só de ter uma opinião de vocês se a gente mantém correndo por mais tempo, 30 minutos, 10 minutos, que aí depende da disponibilidade dos senhores também, e para que a gente desse continuidade a esse trabalho. Bom, eu acho que a gente pode determinar mais um curto período, até para as pessoas que estão assistindo ter uma noção de tempo, né? Porque 1 hora para um assunto desse, às vezes, pode-se imaginar que é muito. Mas tem tanta coisa ainda para, né, para se discutir, mas vamos ter outras oportunidades, claro e evidente, hoje está sendo o pontapé inicial, tá? Eu acho, com muita maestria do grupo que está apresentando aqui, o assunto que foi discutido de conhecimento cabal, acho que é uma coisa, só tenho que parabenizar a vocês, a nós, como todo, a ideia, como está sendo desenrolando aí. Senhores, mais alguém tem alguma opinião a respeito, somente para a gente delimitar algum tempo restante? Como eu disse para vocês, a questão é que a gente faça esses encontros com um tempo médio, né, de 40 minutos, 1 hora e pouco, mesmo porque, como eu disse para vocês, esse assunto levaria horas para ficar bem entendido num tocante muito grande, né? Eu acho interessante que a gente pode estar trabalhando aí nessa questão de finalização, que para mim, que não já fiz alguns cursos, mas não estou ativo na arbitragem, ficou bem claro muitas das coisas que de repente eu somente como atleta ali disputando não estaria vendo. E acredito que os técnicos também. Mas são assuntos que a gente vai ter muitos encontros dentro da disponibilidade dos senhores, de forma em conjunto, como a gente está fazendo, ou de forma individual, tocando em diversos pontos, né? A gente chegou a enumerar algumas perguntas que não serão inseridas hoje, porque o tocante de hoje, que foi Xia e Comitê, eu acho que não abrange as perguntas que a gente tinha feito em primeiro momento, mas com certeza a gente vai trazer esses assuntos e criar outros vídeos. Tá? Todos esses vídeos serão disponibilizados no YouTube da Federação, assim que forem editados. Né? E só vou tornar público a partir do momento que os senhores tiverem acesso a esses vídeos e derem o devido ok. E de qualquer forma, né, assim como o Shehan Gerardo falou, eu gostaria também de agradecer a disponibilidade de todos, por esse conhecimento rico de vocês. Né? A gente, dentro das competições ou até nos encontros pessoais, a gente não consegue ter uma riqueza tão grande de detalhes como a gente teve nesse momento. A gente não consegue, talvez pela situação e pelo tempo, obter uma informação tão específica e tão clara, né, de um tocante que é ágil. Em 2 minutos a gente não consegue observar o tamanho, né, que essas considerações fazem efeito num ponto sequer. Imagina numa luta inteira. Tá? Então eu gostaria de agradecer a participação. E como o Shehan falou, esse é o início de um material que eu espero e vejo que vai ser muito rico para árbitros, para atletas e para técnicos, cada um no seu devido tempo. Conforme eu comentei, e volto a comentar que arbitragem é um assunto riquíssimo, né? A gente ficaria aqui horas e horas debatendo, buscando conhecimento, tirando dúvidas. É isso que tem que ser feito. Na verdade, essa imagem do árbitro tem que ser passada com segurança. Quem está assistindo esse vídeo aí, quem vai assistir, ele vai ver que Brasília está se preocupando com o estudo da arbitragem. Isso é bom para quando nós estivermos presente no campeonato, as pessoas entenderem que realmente tem um estudo por trás disso, tem um trabalho por trás disso. E Brasília tem
mostrado um grupo de árbitros muito forte, né? Nesses 2 anos, nós temos crescido muito, tá? O Daniel foi para o Sul-Americano, com classificação, depois foi para o Pan-Americano, a Simone, Maiko Nonoyama, a Fernanda não foi por problemas pessoais de trabalho, serviço, mas está pronta para galgar a sua classificação. Então, Brasília tem trabalhado de uma forma muito forte, de uma forma unida, porque eu sempre falo, a Federação Candanga é o grupo, tá? É o grupo, é isso aqui que está acontecendo, é em prol do crescimento de quê? Da federação. Tá? A única parte da federação que está um pouco distante é a Simone, mas ela tem sangue candanga, ela sempre, nas lives dela, que ela sempre comenta, sempre agradece, isso é importante, porque quem faz a federação somos nós. Tá? Ninguém vai fazer nada por nós, a não ser membro da nossa federação. Nós, né? Cada um de vocês são presidente da federação. Em determinado momento, porque a federação é nossa. A figura do presidente é só porque tem que ter parte estatutária, parte documental, mas eu acho que todo mundo tem responsabilidade em relação à nossa federação. Tá? E tem sido feito um trabalho muito bacana. Fico muito feliz de trabalhar com vocês, confio plenamente nesse grupo, é por isso que o resultado ele vem acontecendo assim muito rápido, né? Nós temos uma gestão nessa mudança da federação. A federação, nesse molde, nesse primeira gestão nossa, mudou assim muito, não querendo desvalorizar as gestões anteriores, mas a nossa atuação foi muito forte no karatê nacional e internacional. Tá? Sempre eu vejo que Brasília é um grande celeiro. Foi sempre um grande celeiro de atletas, né? Tivemos grandes atletas aqui em Brasília. E hoje nós estamos também na parte de arbitragem com um grande número de árbitros que está despontando. E isso é crescimento, é estudo, tá, pessoal? Eu quero só parabenizar todos vocês e dizer que o trabalho continua. A ideia foi formidável desse modelo de trabalho, de arbitragem, enfim. Pois não, dona Yamê? Pode falar, dona Simone. Aproveitando esse gancho do CC Gerardo da minha distância, infelizmente ainda tem um pouquinho, quem sabe ela vai diminuir, comentei com o CC Gerardo, talvez uma possibilidade de eu estar mudando para Brasília, então queria se aproximar, mas sempre falo, deixo isso bem claro para todo mundo que, nossa, eu não tenho como agradecer ao Stefano Gerardo e à federação pela receptividade que eu tive, por poder ter a honra de representar a Federação Candanga. Em relação a essa inovação que está tendo desse grupo, para mim até eu só posso agradecer porque me facilita muito, justamente por essa distância que eu tenho de todo mundo, de não estar residindo aí. Então, é uma maneira de poder estar junto, de trocar experiência, de aprender com todo mundo, porque acho que todo mundo tem que ensinar. E eu acho muito válido, porque, assim, por mais que a gente saiba que a arbitragem, muitas vezes, é a questão do julgamento, e julgamento é pessoal, é subjetivo, mas eu acho que atrás desse subjetivo e atrás desse pessoal vem a qualidade do que nós aprendemos, as experiências que nós trocamos. Então, para eu poder ter um julgamento, eu tenho que ter um conhecimento sobre aquilo que eu estou julgando, até para eu poder ter uma aferição de valor em relação àquilo. E eu acho que é justamente isso que a gente está fazendo. Nós estamos trocando experiências, estamos dando os direitos de ouvir uns aos outros, para a gente chegar e poder aferir o que realmente é. Né? Eu acho que poder disponibilizar isso para técnicos, para atletas, isso facilita muito. O Sensei Paulo falou que talvez mais para frente vá abrir para ter técnicos ou atletas juntos, né, fazendo. Eu acho isso muito interessante, justamente para que eu tenho batido muito nessa tecla nas lives que tenho convidado para fazer, né, que eu tenho feito,
que eu acho que é um trabalho que tem que ser feito para o nosso karatê, né? Juntar tudo isso, deixar de serem coisas separadas. O que eu vejo muito ainda, infelizmente, é técnico e atleta e arbitragem do outro lado. Não, nós temos que trabalhar em comum. Nós temos que conseguir passar para o atleta o que nós queremos e esperamos dele, e os atletas também, muitas vezes, têm que conseguir entender aquilo que a gente fala, aquilo que a gente espera, e a gente entender o que eles falam, o que eles demonstram. Então, eu acho que esse canal está sendo muito bom nesse sentido, e para mim está sendo excelente, porque é uma maneira de eu conseguir estar mais presente, estar mais firme. Só posso agradecer. Rai. Sensei, eu vou me impor também nessa colocação que a Sensei Simone falou aí. E, para mim, é uma novidade que eu não tinha, essa experiência que eu não tenho ainda, que nem diz o meu avô, estou engateando nessa vida de árbitro. Vou cada vez mais me esforçar e dedicar mais da minha vida. O que eu faço mesmo é o karatê, né? Como todos conhecem, como o senhor é prova da minha jornada no karatê. E eu estou muito grato também ao senhor Sensei Gerardo, que me passou esse conhecimento que eu não tinha, que estava guardado, que eu não sabia. Mas como o senhor abriu uma porta e depois mais duas janelas. Aí eu, como atleta, passei a ser árbitro. Não sabia dessa vida, né? Mas eu só tenho a ganhar mais conhecimento com o senhor Sensei Gerardo, a Sensei Simone, a Sensei Fernanda e o Sensei Daniel. E o Sensei Nonoyama, que era para estar presente e não pôde. Mas, enfim, eu agradeço a todos que eu não tinha conhecimento nem nessa internet virtual aí, para a gente estar falando online, né? Já achei uma novidade bacana. E a hora de folga eu estou aqui com a apostila e também batalhando para fazer o melhor e dar o melhor de mim. Porque eu também, aqui com lá, eu não vou mentir, né? Eu sou sincero. Já errei várias vezes, mas o meu propósito é acertar. É acertar, né? E hoje foi o primeiro pontapé, foi bacana. E eu espero a gente se falar, se encontrar mais vezes para debater, questionar a respeito do nosso karatê, que não pode deixar morrer em Brasília, né? É isso aí. Ô, Sensei. Bom, Zé, a gente tem uma carreira no karatê, uma coisa puxando a outra. Quando você falou que começou como atleta, agora como árbitro, e isso é uma cadeia, vai desencadeando um processo, né? E nós, enquanto vai se graduando, temos uma responsabilidade muito grande de passar isso para as pessoas. Não adianta você atingir um certo grau, conhecimento, enfim, e ficar com essa coisa contida, né? Tem que expor. E existe várias maneiras de você expor o que você sabe. Ou ensinando, falando, mostrando, sendo exemplo e, de uma certa forma, é um trabalho do graduado, né? O graduado ele tem que ser visto com bons olhos, mas quando é feito com muito carinho, com muita simplicidade, a troca de informações. Então, eu acho muito bacana. Também estou encantado com essas coisas, dessas internet, entendeu? É umas coisas que acontecem muito rápido nas nossas vidas. Eu aqui, quando eu tenho alguns problemas, eu recorro ao Rafael, que ele chega e fala, pai, isso é muito simples. Mas, Mas o Rafael tá bom no negócio. entendeu? Então, pessoal, está sendo muito bom a experiência, e eu acho que hoje
nós debatemos um assunto muito importante, que é a questão do ponto, e até falei com o Paulo que em outra oportunidade a gente pode trazer mais técnico, mais atleta. E aí nós vamos falar coisa para o atleta, que o atleta vai perguntar, vai questionar algumas coisas. Por isso, porque aquilo. Porque é o problema dele. Aí já não é o problema do árbitro, é o problema do atleta, até a questão que nós comentamos mais cedo. Não otorgar o ponto, e ele questiona muito isso. Por quê? Né? Então, mas isso é outro assunto, está uma live assim, bastante rica nesse sentido. Mas a ideia é essa, a ideia do estudo. Tá? Como na arbitragem é estudo e é prática, o karatê não foge à regra. Treino. O karatê teórico é o karatê prático é totalmente diferente. Né? Acho que o Daniel quer fazer alguma colocação aí, né, Daniel? Sempre boas colocações do Daniel. A colocação é bem pontual também, no sentido de agradecer, porque, como vocês sabem, eu fiquei um bom tempo afastado, né, sem a prática, e depois voltei, fiz todo o trabalho digamos assim, de realinhamento, todo o trabalho de estar relembrando tudo aquilo que a gente já treina desde criança, né? E de imediato foi até um pedido meu para o Sensei Gerardo que eu mergulhasse de cabeça na arbitragem, e eu tive a grata honra de o Sensei Gerardo ter conduzido esse trabalho e, como diz, né, me entregou aí prontinho para a Sensei Fernanda, para o Sensei Zé Passos, posso dizer também o Sensei Chicão, né, Sensei Francisco, e nessa caminhada tive a oportunidade de estar conhecendo, claro, o Sensei Simone, o Sensei Nonoyama, que sempre contribuíram aí para esse processo de formação e desenvolvimento na arbitragem. Né? E eu posso dizer que essas pessoas que eu citei aqui agora, todas elas têm uma disponibilidade muito grande, têm conhecimento e estão sempre dispostas a estar ajudando aqueles que já estão na caminhada e também aqueles que estão dispostos a trilhar esse caminho da arbitragem, que é um caminho ímpar e que eu posso dizer a todos que vale muito a pena. Tá? Independente de você ter mais cabelo branco na cabeça do que cabelo preto, ou está começando a caminhada ainda como atleta, como você na última Copa Gerardo desbravou aí o cenário e, numa atuação, diria, de vanguarda, né, mestre, criou o quadro mirim de arbitragem. E isso é muito importante porque você já planta a semente, eu costumo dizer que é o bichinho da arbitragem, ele chega, pega a gente, acabou. Essa semente sendo plantada desde cedo é interessante porque o atleta que conhece a arbitragem, ele colhe bons frutos. Ele usa da regra para poder estar saindo vitorioso nas batalhas. E isso faz parte da arbitragem também, e eu quero agradecer profundamente aí a disponibilidade de todos em estar contribuindo e compartilhando conhecimento. Zé, meu abraço para tu, viu, cara? Sou um fã seu, rapaz. Você, quando eu comecei a arbitrar, você me deu uma força muito grande. E eu tenho um carinho e admiração muito grande aí por você, pela Simone, pelo Sensei Gerardo e o Chicão, que foram aí os precursores, eu diria, nessa jornada aqui na nossa Federação Candangue, na CBK. Agradecimento profundo aí. Bom, eu, nas minhas considerações finais, eu gostaria de até pedir um pouco de desculpas por ser um pouco prolixa, às vezes, na tentativa de expor meu ponto de vista ou até a minha pergunta, é que nesses finalmente da gravidez a gente fica um pouco mais lenta e o raciocínio, e aí acaba você não conseguindo ser um pouco assertivo na forma de falar. Né? Mas aquilo que eu falei por último, Shihan, que eu pontuei, na verdade foi mais um cutucão para a gente discutir aqui, né? Em relação ao árbitro, né? É claro que a nível nacional e internacional essas coisas você não vê acontecendo. É mais uma questão quando a competiçãozinha é uma competiçãozinha menor, né? De academia ou estadual
às vezes acontece uma situação ou outra. Aí a gente, como diz, eu e o Paulo, a gente tem conversado bastante, né, em relação a essa dinâmica agora online. Então ele ficou como mediador e eu fiquei como aquela que fica cutucando as situações para a gente ir discutindo, né? Então, na verdade, não é muito bem aquilo que eu concordo quando eu cutuco ou que eu discordo. Na verdade, é trazer as situações que acontecem para que a gente explore isso e diga para o pessoal, né, tá certo, não tá, ou pode ser feito de uma forma diferente, né? Então, na verdade, o nosso papel aqui é estar cutucando vocês para que cada um dê sua opinião, para que a gente alinhe isso da melhor forma possível. E agradecer, né, a Simone, ela pode estar longe de corpo, mas eu nunca vi uma árbitra tão presente conosco, né, em relação aos trabalhos, ela está trabalhando como nunca, eu acho que ela nunca trabalhou tanto em relação ao karatê, mesmo em casa, né, nesse momento. Então, ela está muito presente na nossa federação, está muito presente nos trabalhos, está unida, está coesa, está nos ensinando bastante, né? Estou muito feliz com o Zé aqui, eu estou muito emocionada dele estar participando. Sinceramente, Zé, eu tiro o chapéu para você, de você estar participando com a gente, todo bonitinho, né? Todo antenado com o que está acontecendo e se esforçando, né, para que a sua participação seja o mais possível, né, dentro da sua condição. E eu estou muito feliz, cara, muito mesmo. Daniel, então, nem se fala, né, é um cara que tem uma experiência fantástica e tem um conhecimento também de muito tempo. E não tinha de onde tirar, né? Ou melhor, não tinha nem como negar o professor, né? O Shihan é o nosso norte, né? É o nosso querido mestre e que nos norteia todo o trabalho e que dá a direção e vamos seguindo atrás, porque é sucesso certo. E o Sensei Paulo está sendo um excelente mediador, um excelente e paciente relações públicas, né? É um cara que entende muito dessa questão de ferramenta online e que está nos ajudando bastante, né, Paulo? Então, agradecer a você pela condução, você está conduzindo brilhantemente. E eu acho que esse trabalho tende só a melhorar e a crescer graças ao seu empenho presente, né, visualmente ou por trás das câmeras, né, como diz, o contra-regra. Então, eu acho que a gente está começando um trabalho fantástico, fantástico. E, na medida do possível, eu vou participando com vocês e cutucando à medida que for necessário. Tá? Mas eu estou à disposição, tá bom? Claro que eu não, tem hora que eu não estou me sentindo muito bem, né? Mas a gente vai tentando participar à medida que for possível, mas eu desejo essa continuidade o mais saudável, o mais próspera possível. Força. A gente percebe que o modelo realmente foi muito bem montado, Fernanda. O Paulo Bediano ali com aquela calma dele, essa maestria, e você fomentando, trazendo o assunto para ser discutido. Isso é importante, porque se não tiver a Fernanda, aí a coisa fica um pouco frio. A Fernanda no sentido de trazer um ponto, pontuar alguma coisa para a gente abrir o leque da discussão, entendeu? Eu acho muito bacana, o modelo é isso aí, o Paulo foi muito feliz, você está sendo muito feliz, enfim. Mas trabalhar com pessoas competentes é muito bom, é gratificante. O quadro de arte que nós estamos formando em Brasília realmente é de uma qualidade fora do comum, porque eu percebo o esforço de cada um, cada um buscando, estudando, querendo mais, enfim, não é o fulano, ciclano, é o grupo. E quando
Brasília está presente, não é a Simone, é Brasília. Árbitro do Distrito Federal fez isso. Quem não sabe o nome da Fernanda, aquela árbitra de Brasília, entendeu? Aquele velhinho lá de Brasília sou eu. Aí, quer dizer, é o Estado que sofre a punição maior. Tá? Então, pessoal, eu acho que eu posso falar uma coisa que vocês não sabem. O primeiro curso de arbitragem eu fiz em 75. Acho que muitos de vocês não tinham nem nascido ainda. Então, quem ministrou esse curso foi o sensei Juiz Sagara. Eu tenho certificado, guardo ele com muito carinho, porque foi o começo da arbitragem, com outro modelo, com outro molde. Quer dizer, de lá para cá, eu participei de curso com o Nishiyama, que na época se parava, fazia o modelo da foto, da montagem do golpe, como é que foi e tal, entendeu? Então, é uma carreira, é uma vida de dedicação, de esforço, de troca. Tá? Em determinado momento, eu me sinto o menos capacitado do grupo, porque é uma escola que a gente, quando eu vejo vocês apitando, eu fico ali torcendo, eu fico aprendendo. Será que eu faria aquilo? Será que eu agiria daquela forma? Será que eu tinha coragem que a Fernanda tem, que o Daniel tem, aquela disposição do Zé, da Simone? Quer dizer, a gente fica ali sentado, a gente fica mais aprendendo do que tentando avaliar. Né? Acho que a gente não tem essa conhecimento de ficar avaliando sempre, mas se a gente, eu particularmente, eu fico assim aprendendo, eu fico olhando, fico, cara, o negócio tem que fazer assim, tem que melhorar assim, 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 porque eu acho tão bonito, eu acho assim de uma coisa ímpar, tá? E quero deixar aqui a mensagem de que de agradecimento, tá? Agradecimento, de orgulho de estar à frente do grupo, junto com vocês, porque eu acho assim que em determinado momento o exemplo tem que ser dado, mas tem que estar presente. Não adianta. Eu me orgulho muito de ir no Campeonato Brasileiro e apitar o dia todo. O dia todo, os 4 dias, e aí alguém me liga aqui e pergunta: se você está cansado, feito cansado de quê? Enquanto eu tiver essa energia de rolar aquele pneuzinho e bater aquelas marretinhas ali, eu vou seguindo. E isso eu sei que impulsiona muitos. Tá? Impulsiona muito. E é assim, eu sou muito grato em ter vocês no nosso grupo, tá, pessoal? É um motivo assim, de muita alegria. Tá de parabéns o Paulo, tá de parabéns a Simone, parabéns a Fernanda, o Zé e ao Daniel. O Mike não pôde estar presente, mas nós vamos fazer outras lives dessa aí. É sua, Paulo. Bom, pessoal, eu acredito que a gente teve uma grande qualidade, né, no trabalho de hoje. Eu também gostaria de agradecer não somente ao Shihan, que está aí disponível, a todos vocês que estiveram disponíveis nesse período. Como eu disse, a gente tem muito conteúdo a ser produzido. Eu acredito que eu vou fazer o possível para editar esse vídeo o melhor possível hoje ainda, porque eu acredito que nós temos que sair na frente nesse quesito. Nós estamos trazendo 5 árbitros, né, nacional e internacional, convivência grandiosa, né? A parte que me toca, que é a parte técnica nesse momento, e a parte de repente de técnico e atleta, eu estou fazendo e eu estou observando e aprendi muito com vocês nesse momento, em que em nenhuma das clínicas que a gente foi, que eu estive presente, eu pude ter essa visão, e eu acho que é bastante interessante. Novamente eu me coloco à disposição. Tempo nesse momento é o que a gente mais tem, claro, tem seus afazeres, mas dentro da coordenação de fazer com os 5, com 6 ou fazer com somente 1, a gente vai ter essa opção, de forma que a gente vai agregar para as outras pessoas, né, um conhecimento que elas não têm, um conhecimento que talvez elas não se interessaram em ter, mas que, como o Daniel falou, ele vai poder fazer uso dessa experiência para galgar ali o melhor ponto, a melhor eficiência, né, e isso é tremendamente importante, porque uma das vantagens do isolamento
que a gente praticou muito bem hoje é a paciência de ouvir o outro terminar de falar, entender o que ele fala e, poxa, peraí, eu tenho uma ideia de perguntar para ele qual é aquilo. Então a gente não atropela, né? A gente não está atropelando os assuntos, as opiniões. Cada um tem a sua. Eu venho aí dessa vivência de torneios CBK, FCK há alguns anos e uma das grandes coisas que a gente vem aprendendo, às vezes mais devagar do que outras, é de que a gente aprende todo dia e às vezes é mais fácil você aprender em silêncio e exercitar aquilo depois, mostrando que você aprendeu, do que na hora você falar assim, não, peraí, você está certo e eu estou certo e você está errado, mas depois você pondera e fala, poxa, de repente se eu tivesse agido de tal forma, eu teria obtido um resultado melhor. E eu acho que esse é o tocante desse vídeo que a gente vai explanar para as outras pessoas, que elas podem melhorar com essa experiência de vocês. A gente não é preciso a gente errar para a gente aprender. A gente está aprendendo por experiências de outras pessoas em outros tempos. Me coloco inteiramente à disposição para criar novos vídeos, fazer novos vídeos, e eu espero que a gente não encerre isso aqui, mesmo depois da pandemia acabar, porque em algum momento do dia, meia hora a gente puder tirar, a gente tira, a gente faz esse trabalho e já deixo bem claro que esse trabalho também vai ser feito em outras vertentes do Karatê, porque a Federação Candangue ela tem sim excelentes técnicos, excelentes árbitros, excelentes atletas, e eu acho que o tocante nosso saindo na frente é fazer com que isso seja feito de uma forma contínua, né? A parte tecnológica, graças a Deus, eu tive aí um certo conhecimento e agora é hora de fazer uso desse conhecimento. Eu agradeço a todos vocês, Sensei Simone, que está distante e não está, né? Ela sempre pronta a responder. Sensei Fernanda, Sensei Daniel, Sensei José e ao Shihan Gerardo, que tem atendido também aí essa demanda, né? Acho que nesse momento todos poderiam estar fazendo alguma coisa e nesse momento nós estamos dedicando aquilo que nós gostamos de fazer. Se a gente tem nossas diferenças, né, como pessoa, nós temos uma coisa muito forte que é muito igual. Porque se não fosse essa dedicação, essa vontade, esse amor ao Karatê, nenhum dos senhores, nem eu, estaríamos aqui fazendo esse trabalho. Então eu sempre costumo dizer para os meus alunos ou para quem quer que seja, que é fácil eu delegar uma responsabilidade para alguém. E aí o trabalho pode ser bem feito. Mas quando a gente quer fazer, o trabalho com toda certeza vai ser bem feito, porque cada um quer assumir a responsabilidade de fazer bem feito. E esse é o tocante de cada um dos senhores, né? Então eu agradeço muito os elogios, eu não faço nada disso pensando que vai ser menor, eu quero que seja bem feito. E para ser bem feito, somente pessoas que estão inteiradas em fazer bem feito. E esse grupo, citando a falta do Sensei Donoyama, que por algum motivo o pessoal não pôde estar presente, mas também é uma pessoa que tem aí sua excelência, né, no trato com as pessoas, no aprendizado, e cada um dos senhores, à medida do seu teto ou da sua possibilidade, tem agregado conhecimento. E isso, falando em federação, é um crescimento gigantesco, não é um crescimento pouco. Nós temos uma gestão onde ela começou de um jeito, e se você for olhar hoje e fazer comparação, essa comparação é gigantesca. Quando ela iniciou, nós não tínhamos um quadro de árbitros fixo, firme e evoluído, né? Hoje nós temos. E a federação pode se orgulhar disso. Então eu só quero agradecer a todos pela presença, pela experiência, pela dedicação e pelo ensinamento. E dentro do possível eu vou fazer um trabalho com esse vídeo para que eu possa disponibilizar para as pessoas. E se houver algum problema da disponibilidade desse vídeo, de qualquer forma, as 5, 6 pessoas que estão presentes puderam aprender um pouco mais, né? E para uma próxima oportunidade terão muito mais conteúdo também, porque existe muito conteúdo a ser trabalhado. Então, meu agradecimento. Sim, sim. Eu gostaria que, quando você editasse o vídeo, já pudesse colocar no meu canal, tá? Sim. Na verdade, Shihan, eu já fiz inclusive o canal da federação também. E eu vou disponibilizar no seu, no meu, da federação. E vou colocar esse vídeo possivelmente disponível para quem quiser fazer download, essas coisas todas, porque é interessante a gente expandir isso. Friso novamente, estamos saindo na frente com esse modelo, né, de trabalho. E eu acho que é interessante a gente botar isso aos 4 ventos. Todo mundo tem que saber que nós estamos fazendo, mas é nossa responsabilidade dar continuidade. Eu
Eu acho que é importante o que o Paulo falou. Quando nós começamos a nossa gestão, nós não era nem um quadro de arte. Nós não tínhamos uma área de competição. Tá? Nós não tínhamos absolutamente nada. Nós só tínhamos vontade de fazer. Isso muito faltou. E hoje a federação tem uma estrutura física, uma estrutura técnica, estrutura de arbitragem. Isso é fruto do trabalho de todos nós. Tá? Esperamos continuarmos dessa forma e o Karatê de Brasília, a federação, é nossa. Todos temos a responsabilidade de conduzir isso da melhor maneira, com total maestria, para que isso venha só a crescer. Eu gostaria de encerrar o vídeo com uma salva de palmas ao nosso trabalho, aos hábitos da FCK e à gestão da FCK. E para finalizar o vídeo também citando que essa gestão ela está bem representada pelo Shehan Gerardo Coelho e pelo Sensei Heitor Hardy. E todos os diretores e todos os árbitros presentes. Então, gostaria de pedir a todos e gostaria de oferecer a todos também uma salva de palmas. Obrigado, pessoal. Damos como encerrado aqui a nossa gravação de hoje, ok? Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, um abraço a todos.